Hildegard dizia, então, que boa saúde era igual a comida, mais ambiente e mais emoções. Então, não adianta só comer corretamente e viver num ambiente turbulento. Ou comer corretamente, viver num ambiente bom e ter as emoções fragilizadas. A gente precisa trabalhar esses três pilares para termos uma boa saúde. Então, de acordo com Hildegard, 70% do nosso estado de saúde é determinado por aquilo que nós comemos e 30% estão relacionados com o meio que a gente vive, né, com o que nos envolve e também com as nossas emoções. Muitas das vezes o meio, o ambiente, né, que a gente vive, a gente não consegue mexer nele, mudar, modificar, mas a gente consegue trabalhar aí uma redução de danos quando a gente trabalha o nosso emocional. Então, Hildegard defendia que, para alcançar um estado de bem-estar a todos os níveis, né? Corpo, alma e espírito, lembrando que ela não fala só de corpo, é importante não só ter uma alimentação saudável, uma prática espiritual diária, então ela fala sobre isso, e exercitar-se regularmente, mas também cultivar uma atitude positiva durante todos os momentos do dia. Eu vou finalizar essa aula com um vídeo que uma seguidora minha, que também é minha aluna, já fez todos os cursos meus, ela mandou para mim no Instagram, e eu vou finalizar essa aula mostrando isso para vocês, tá? Na prática, no real. Então, amor, ajudar os outros, paciência, disciplina, né? Lidar com os conflitos através do diálogo, compaixão, humildade e manter a esperança em circunstâncias difíceis são abordagens construtivas que nos ajudam a iluminar as nossas vidas, não só a nível interno, né? Mas também na nossa relação com os outros. Então, às vezes, lendo isso aqui, parece que é tudo muito fácil. E, na verdade, não é. É uma prática diária. Por isso que ter uma rotina diária, a começar pela rotina matinal, nos ajuda a ir trabalhando esse tipo de prática, tá? Esse tipo de atitude positiva que a gente precisa ter todos os dias. Então, de um modo menos visível, né, a gente, dessa forma, como eu disse na primeira aula, ajuda a contribuir para um mundo melhor, né? Também para contribuir com a saúde do próximo. Então, quais são esses pilares, né, esses pontos-chave? Primeiro deles, lógico, adote um estilo de vida saudável e preventivo. Então, Hildegard fala, né, sobre o plano alimentar e o conceito que ela prega dentro do plano alimentar dela é a utilização da espelta. A gente tem dificuldade ainda de achar aqui no Brasil, quem mora na Europa, quem mora nos Estados Unidos vai achar mais fácil, mas é possível, tá? E é possível também pegar a aveia e fazer uma substituição pela espelta. Eu vou falar disso também mais à frente para vocês. A espelta é um trigo ancestral, uma antiga variedade de trigo, tá? Então, o plano alimentar da Hildegard, claro, dá destaque a frutas e vegetais. Então, além disso, né, muito na frente do tempo dela, a Hildegard já falava da noção de equilíbrio ácido-base através da alimentação. Então, aquela velha dieta alcalina, que falam que é para alcalinizar o sangue, isso não acontece. O sangue não é alcalinizado através dos alimentos com uma tendência mais alcalina, mas a nossa digestão é melhorada quando a gente usa alimentos que têm um equilíbrio ácido-base neles. E ela já sabia disso. Ainda tem uma discussão na ciência hoje sobre isso, mas ela pregava, né? Ela orientava que nos alimentássemos com os alimentos que eram mais alcalinos, tá? Não para alcalinizar o sangue, e sim para melhorar a nossa digestão. Então, segundo Hildegard, os alimentos alcalinos, eles devem representar de 70% a 80% da alimentação, que nada mais são as frutas e os vegetais, e ela também obedece, né, a outros conceitos modernos, né? Ela diz que era para evitar alimentos processados, as refeições pré-cozinhadas, então ela fala sobre a importância de cozinhar e comer na hora alimentos frescos e preferir cereais integrais ao invés dos refinados, tá? E o Hildegard também se interessava por métodos culinários. E ela falava, né, qual era o método que
retinha o máximo de nutriente. Agora, para pensar, gente, como é que uma pessoa no ano 1100, 1100 e pouco, sabia disso sem ter aparelhos para medirem a composição química dos alimentos, não é? Isso não é muito incrível? Então, ela dizia, né, que não era para aquecer os alimentos, é claro que não tinha micro-ondas na época, mas ela falava para não aquecer muito na frigideira e optar, ao invés disso, por alimentos guisados e cozidos no vapor, tá? O segundo ponto é cultive estabilidade emocional, né? Então, ela sempre fala de alimentação e emoção, que eles andam juntos. Então, Hildegard oferece soluções, que é o que vamos ver na próxima aula, para estabilizar as emoções do nosso dia a dia, como o estresse, o medo, a falta de autoconfiança, a insônia, a hipersensibilidade ou a exaustão, tá? Ela também nos incita a transformar as nossas forças positivas, né? Ela diz que a gente precisa usar a nossa criatividade, a nossa paz interior, né? A nossa autoestima, serenidade e também descontração. E o importante de tudo, sempre, ela fala que é aprender a controlar os nossos sentimentos, a ter autocontrole sobre o que a gente está sentindo. Terceiro pilar é cuide do seu corpo. Esse é o que a gente mais vai falar ao longo do nosso curso. A Hildegard enumerou os 5 princípios saudáveis que se seguem. Então, ela era adepta e ela tem várias práticas de jejum que eu vou passar para vocês. Então, ela sempre falava jejue ou, em vez disso, adote um regime alimentar simples de Hildegard baseado na espelta e nos vegetais. Então, eu vou falar sobre esse regime alimentar baseado dentro dos preceitos hildegárdianos. Desintoxique seu corpo. Então, no tempo de Hildegard, ela já falava de fazer desintoxicação, mas não é dieta detox, tá, gente? Ela utilizava um método de sangria, que era o que tinha para fazer na época, tá? Não tinha antibiótico, não tinha nada disso, ninguém mais faz sangria em ninguém, mas ela já sabia que precisava extrair toxinas do corpo de tempo em tempo. Então, literalmente, né, a extração de tóxicos do corpo para restaurar o equilíbrio. Hoje a gente sabe que para desintoxicar não precisa de medidas mais extremas, tá? Inclusive, fazer esse tipo de terapia no Brasil é altamente proibido, tá? Então, siga uma alimentação baseada em espelta, frutas e vegetais. Adote um estilo de vida saudável, como praticando exercício regularmente, encontrando o equilíbrio entre sono, então ela fala muito de sono, vamos ter uma aula aqui só de sonhos, tá? Sono e atividade. Limpe os intestinos, mais um conselho de saúde que se aplica atualmente, né? A gente sempre fala para dar uma pausa no intestino, para dar uma limpada nele, através, inclusive, do jejum. E eu vou conversar isso com mais profundidade com vocês aqui e vou falar um pouco das receitas que ela tem para isso, né? Então, Hildegard, ela foi, na verdade, uma das primeiras pessoas, principalmente da era medieval, a dar importância ao sistema digestivo, gente. Segundo ela, a morte muitas vezes é causada por um problema nos intestinos. Então, ela sabia o quão era importante essa modulação, né? Esse cuidado com o nosso intestino. Escute seus biorritmos. Respeite as fases de atividade, de repouso, de meditação. E se você for crente, claro, se você crê em Jesus, ou, enfim, no que você crê, de oração, tá? Vocês têm que se lembrar, mais uma vez, que tudo que eu falar aqui, Hildegard, ela era freira beneditina, tá? Católica, mas a meditação, ela também sabia que pode ser suficiente, tá? Eu, particularmente, Priscila, prefiro fazer a oração do terço na hora da minha meditação. Então, existem muitas maneiras de praticar meditação, tá, gente? Escolha que melhor se adapte ao seu caso. E o Hildegard estabeleceu alguns princípios básicos, tá? O importante, na verdade, é observar um tempo, né? Observar a sua respiração por um tempo, reservar um tempo para meditar, aprender a usar esse período para relaxar, fazer as perguntas certas para você, fazer um exame de consciência, né? Se sintonizar com suas emoções para pôr em perspectiva os dissabores da vida cotidiana, que a gente não está livre deles, né? Na verdade, todo dia tem um pouquinho.